Muito bem. Irmãos, eu vou passar a usar, nós não temos feito isso muito, não estava fazendo isso muito, mas eu vou passar a fazer muito mais, pregar, projetando para os irmãos aqui, ajuda a gente a ganhar tempo na hora de procurar um texto, ajuda você a usar não só o ouvido, mas também os olhos, para ler aquilo que está sendo dito. Então isso ajuda você a organizar mais as ideias e reter aquilo que está sendo ministrado, amém? Nós vamos ter dentro do primeiro semestre, o alvo nesse primeiro semestre é ministrar a igreja sob o favor de Deus. No início do mês de fevereiro nós vamos ter um tempo para lançar o projeto e você vai entender melhor tudo o que queremos ministrar. Mas eu queria dizer para os irmãos que já no mês de janeiro, tudo que eu vou ministrar aqui para os irmãos já está completamente alinhado com aquilo que eu desejo porque entendo que é aquilo que Deus tem para nós nesse tempo e Ele quer falar conosco. Amém? Então nós vamos ter dentro dos meses do primeiro semestre uma época específica em que vamos estudar a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, não estou introduzindo nada. E nós também vamos estudar a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E nós temos outros assuntos que queremos falar alinhados com esse alvo e com esse tema, com o propósito de crescermos na revelação da graça e da lei também. Amém? Então a palavra hoje não tem o objetivo de introduzir o livro de Efésios, mas eu queria dizer para os irmãos que já está completamente conectada com aquilo que eu tenho para ministrar, quando provavelmente eu voltar aqui em Efésios lá no mês de março ou abril, mais ou menos. Ok? Então, quero ler aqui para os irmãos o texto em Efésios, do verso 15 ao verso 23, está projetado, acompanhe comigo, diz assim: Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, diga o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento e o espírito de sabedoria e revelação. Por favor, fique atento em tudo que Deus quer falar conosco. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Diga, a esperança da vossa vocação. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Diga, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos. Diga, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos. Obrigado. Segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Diga aleluia. Amém? O tema da minha palavra hoje é isso aí, irmãos. Quem sou eu? O que eu tenho? O que posso fazer? Não sei se os irmãos já viram essa tela, já viram? Isso aqui é de um pintor belga, surrealista, é pintado a tinta a óleo e, curiosamente, ele não era cristão, foi pintado no ano de 1964 e, curiosamente, essa pintura é chamada O Filho dos Homens. É o nome dessa pintura. E eu queria ministrar um pouco para os irmãos sobre esses textos que você repetiu, mas nós vamos trazê-los de volta aqui à ministração, enquanto eu ministrar aqui para os irmãos. Amém?
mas o tema da minha palavra vai girar em torno dessas 3 perguntas aqui. Quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso fazer. Queria que você repetisse comigo. Diga assim: quem sou eu, o que eu tenho e o que eu posso fazer. Basicamente, irmãos, é tão rico o texto de Efésios, o primeiro capítulo. Quando nós voltarmos a estudar ele, os irmãos vão ver quanta riqueza nós temos no texto. Mas eu queria sacar um pouco do que tem nesses versos do 15 ao 23 e ministrar para os irmãos sobre esses 3 temas. Quem sou eu, o que eu tenho e o que posso fazer. Confesso para os irmãos, introduzindo aqui a palavra, estou fazendo com um objetivo muito claro. Nós estamos iniciando um ano, Deus tem muito a fazer nesse ano, na vida de cada um de nós. Quantos dizem amém? Amém. Ministrei aqui uma palavra, Deus falou muito comigo, nessa palavra que eu ministrei aqui no culto da virada. Provavelmente daqui 2 semanas eu voltarei a ministrar ela. Os irmãos vão ter paciência, quem já esteve aqui, nós vamos ampliar esse assunto. Mas Deus quer fazer muito na nossa vida. Agora, eu digo para você que viver tudo aquilo que Deus tem reservado para nós é uma consequência de nós conseguirmos responder por revelação a essas 3 perguntas que eu estou propondo aqui para a igreja nessa noite. Quem sou eu, o que eu tenho e o que eu posso fazer? E eu proponho respondê-las dentro do texto de Efésios 1, do verso 15 ao verso 23, como nós lemos. Amém? Tem alguma coisa escrita aqui para os irmãos aqui, nós vamos poder considerar aqui. Saber quem eu sou pode parecer algo muito simples. Todos sabemos que o problema que aflige a nossa sociedade, um dos problemas que aflige a nossa sociedade nos nossos dias, é a falta de referência no lar. Sim ou não, irmãos? Sim. Eu proponho fazer uma pergunta para os irmãos. Queria que você respondesse isso sem constrangimento. Quantos aqui são filhos de pais separados? Você foi criado longe ou do seu pai ou da sua mãe? Levante bem alto sua mão. Amém. Eu digo para os irmãos que até temos poucos aqui. Amém? Mas nós devemos ter alguma coisa em torno de 40% de nós não tivemos ou o pai ou a mãe muito próximo dentro do lar. Sabemos que essa falta de referência leva a milhares para os extremos, irmãos. Eles vivem uma vida perdida e muitas vezes chegam nas drogas, no álcool, na prostituição. Essa inclusive pode ser a experiência que alguns de nós tivemos no mundo. E tantas outras experiências autodestrutivas. O que muitas vezes pensamos é que eu não tenho esse problema. Talvez se você não bebe, se você não fumou, se você não teve problema com drogas, se você não caiu no crime, você diz assim, não, problema de identidade eu não tenho. Eu muitas vezes cresci e falei, eu tenho, irmãos, o privilégio de ter sido criado por pais que estão casados até hoje e vivem muito bem, obrigado. Inclusive, quando eu era solteiro, eu nunca vi meus pais brigarem. Eu achava que briga de casamento nem existia. Então, eu comecei a brigar com a Sueli no início do casamento. E, para mim, aquilo era tão novidade que eu estava pronto a desembarcar da história de estar casado, porque eu não conhecia a crise conjugal. Meus pais guardavam os filhos dessa experiência. Os problemas que eles tinham, eles resolviam eles só. Amém? Então eu achava assim, eu não tenho problema de identidade, porque os meus pais são muito bem resolvidos, eu fui criado num lar estável, e meus pais me proveram de tudo o que eu precisava, então eu não tenho problema de identidade. E talvez alguns, à medida que nós vamos introduzindo essa palavra, alguns possam dizer hoje, pastor, esse sempre é meu problema. Talvez eu não cheguei nos extremos, mas eu sempre soube que no fundo eu não sei quem eu sou de fato. E talvez quem como eu teve a família estruturadinha, pai e mãe casado, pai trabalhava, provia na casa, amava a mãe, nunca traiu ela, sempre foi um bom exemplo. Você diz assim, eu não tenho problema de identidade. Mas vamos esperar um pouco mais para responder essa questão, amém? Não somente os problemas citados se constituem sintomas que apontam para um problema de identidade. O medo, diga o medo. A insegurança, diga isso, insegurança. O permitir que situações definem como você se sente.
Os irmãos percebem que muitos de nós somos escravos nas nossas emoções do que os outros determinam a nós. Então se alguém diz para você, nossa, como você está linda hoje, você está ótimo, porque ouviu aquela palavra. Agora se alguém disser para você, nossa, nada a ver essa calça com a blusa que você está usando, você diz assim, preste atenção, estragou o meu dia. Entenderam o que eu estou dizendo? Esse permitir que os outros comandem o nosso destino, isso é uma fraqueza, irmãos. E isso revela em nós uma profunda crise de identidade. Revela que nós não sabemos quem somos, o que queremos, ou o que decidimos para o nosso dia. Os irmãos sabem que, entre outras coisas, Cristo morreu para que você viva livre. E você precisa assumir o controle da sua vida. Não é os outros quem tem o poder de determinar como você se sente. Você que tem que determinar. Estou feliz porque Cristo morreu por mim, porque o meu nome está escrito no livro da vida. A qualquer hora, se a trombeta tocar, eu vou ser levado dessa terra. Eu sei aquilo que me espera. Isso é o que determina a minha felicidade. Não são os outros ou circunstância. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Muito bem. A fragilidade nas emoções, a falta de clareza quanto a objetivos. Já viu gente que não sabe o que é da vida? São pessoas que não sabem quem são. A dificuldade de ir até o fim nos seus projetos. Então o irmão começa o ano e fala, esse ano eu vou fazer tal coisa. Quando você chega em dezembro, e aí? Nossa, nem lembrava que isso era um projeto meu em 2017. Por que tem essa dificuldade de permanecer? Porque não sabe quem é, não sabe de onde veio, para onde está indo, não sabe se resolver no primeiro obstáculo, e todos nós vamos ter muitos obstáculos a superar nesse ano, sim ou não, irmãos? Vamos ter. Você para. Isso é um problema, esse é um sintoma, entre outras coisas, de que essa pessoa vive numa crise de identidade. Eu digo que não só aqueles que não têm projeto, mas aqueles que se escondem atrás de projeto, então é o extremo oposto, é o que eu quis escrever aqui. Gente que trabalha, chega e dorme. Aí no outro dia, bom dia, sai, vai trabalhar, então a família não vê, não tem relacionamento dentro de casa, já viu isso? Problema também que aponta para a crise de identidade. Quantos estão entendendo? Aleluia. Aleluia. Todos esses são sintomas que apontam para um possível problema de identidade. Carências. Às vezes nós pregamos a corte aí, e os jovens falam assim, não pastor, não consigo esperar não. Não consegue porque você não sabe quem é. Eu disse essa semana, estou sentando com os líderes aqui, porque nós vamos levantar 12 irmãos à frente de células aqui nos próximos 3 meses. E eu estou sentando com alguns líderes. Eu estou dizendo para uma irmã, olha, quem não sabe o que quer vai aceitar qualquer coisa. Então se você não tem um mínimo critério para com quem você se relaciona, vai querer se relacionar com o primeiro que der mole. Por quê? Essa carência é um sintoma de que não sabe quem é, não conhece o preço que foi pago pela sua vida, e isso não produz você nenhuma segurança para você caminhar. Então você se entrega para qualquer onda qualquer vento que soprar na sua vida, qualquer diversão, você está se entregando. Porque vai que eu não tenha outra oportunidade de ser feliz. Por quê? Porque não sabe que Deus te ama, que Ele tem projetos na sua vida. Então, os irmãos estão entendendo o que está sendo dito? Amém. A independência, irmãos, por outro lado, pessoa que é muito independente, que confia muito em si, também está na outra face dessa mesma moeda que aponta para uma profunda crise de identidade. Pessoas são muito independentes, nunca se enxergam quem elas são de verdade. E elas inclusive incomodam muita gente ao seu redor. Porque elas acham que elas não precisam de ninguém. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. O medo, a condenação, a culpa, a vergonha, o orgulho, a segurança construída na sua própria capacidade, a arrogância, o egoísmo, todos eles são sintomas que
de que, na verdade, nós não nos enxergamos de fato como somos. Conhecer a sua identidade, por simples que possa parecer, é o início para edificar uma vida abundante e uma garantia para o nosso futuro. Diga assim: conhecer a nossa identidade, por mais simples que possa ser, é o início para edificar uma vida abundante. Eu vou abrir um parênteses e vou fechar um parênteses. Irmãos, Jesus é Deus, foi Deus, sempre será Deus. Está registrado lá em Hebreus 13:8, sim ou não? Nós estamos aqui reunidos porque nós cremos nisso. Agora ouça, se conhecer a identidade não fosse algo importante, nós teríamos Deus comandando tanta coisa no início do ministério de Jesus. Mas preste atenção, por gentileza. Eu estou falando lentamente para fazer você meditar enquanto eu ministro aqui. O ministério de Jesus começa exatamente no momento em que ele decide ser batizado. João Batista era um profeta. Ele é o Elias do Novo Testamento. Ele não é a reencarnação de Elias, não, amém, irmãos? João Batista é um homem de Deus, Deus levantou. O último dos profetas e o primeiro anunciador. João Batista é o início do Novo Testamento, amém? E ele está ali pregando arrependimento. A mensagem dele era uma mensagem dura, irmãos, porque a mensagem de João Batista, como ele ainda não conhecia a graça, parece que ele está anunciando a graça, mas ele está pregando o juízo, né? Sim ou não? Vem os irmãos aqui no nosso meio, deixa eu dizer algo, nós vamos falar muito sobre graça. Eu vou dizer aos líderes: investigue bem se você é ministro da nova aliança ou da velha aliança. Se a sua palavra dá graça ou você é aquele perturbador de Israel como foi Elias. Elias foi homem de Deus, amém? Mas ele estava na velha aliança, irmãos. Então o ministério dele não é para ser reproduzido no meio da igreja, não. A maneira como Elias fluía não é para ser revista no meio da igreja. A maneira como João Batista fazia não é para ser revista no meio da igreja. João Batista ainda está antes de Cristo. Os irmãos estão acompanhando? E ele estava ali anunciando arrependimento e dizendo: o reino de Deus está próximo. Aí Jesus se chega e ele está anunciando sobre o Messias que haveria de vir. Ele tem fortes impressões que esse Messias é o Jesus, o seu primo. Tem fortes impressões. E ele começa ali a falar a respeito de Jesus. Quando ele está ministrando a respeito de Jesus, quem aparece? O próprio. O próprio Jesus. Jesus aparece ali e ele diz: olha, eu quero me batizar. João Batista achou um pouco estranho, porque ele conhece a vida de Jesus. Ele falou assim: não, Senhor, não tem do que se arrepender. Não, mas eu falei, ele diz, é necessário que tudo se cumpra. E quando Jesus foi batizado, ele foi batizado ali, irmãos, porque naquele momento ele já está começando a receber o pecado da humanidade. Amém? Quando ele sai das águas, irmãos, nós temos um dos poucos momentos na Bíblia onde você vai ver a Trindade reunida. Um dos versos que testificam que o único Deus, nós cremos num único Deus, nós somos monoteístas, amém? Nós temos, eu ia falar monogâmicos, os irmãos acreditam nisso? Monogâmicos é quem só tem uma esposa, né? Nós somos monoteístas, temos um só Deus, amém? Só temos um Deus, mas ele subsiste na forma de 3 pessoas. Já disse para os irmãos aqui de púlpito que é algo difícil de dizer que você entende claramente, sim ou não? Eu vou ser sincero para você, irmãos. Eu me rendo por fé. Saber explicar com profundidade o mistério da Trindade, eu não sei não, sabia? Poucos sabem. Aí eu ouvi alguém que dizia assim, os irmãos conhecem aquele cântico, ninguém explica a Deus, né? O irmão estava falando: como nós servimos um Deus que não é explicado? Isso não existe, a Bíblia explica o Senhor. Irmãos, a Bíblia só explica aquilo que nós podemos entender, porque o Senhor não pode ser definido na mente humana. Amém? Se você for sincero com você, você vai chegar à conclusão de que você não entende a Trindade. Um Deus, mas 3 pessoas. Eu vou fazer uma pergunta para te mostrar como você não sabe disso.
Quando você chegar no céu, quantas pessoas você vai encontrar? Não vou responder. Isso é pergunta para o estudo de Apocalipse. Mas pense nisso. Será que eu vou encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Ou você vai encontrar um só, os 3 cabeças? Brincando aqui. Não com Deus. Eu estou dizendo para você o quanto você não entende isso. Mas nós temos nessa passagem, Jesus saindo do Rio Jordão, um dos poucos momentos na história em que os 3 se reúnem e os homens podem ver. Onde está Jesus? Saindo das águas. Amém? Aonde está o Espírito Santo? A Bíblia diz que ele se manifesta como uma pomba, ele vem do céu e ele passa ali. Todos sabiam que era o Espírito Santo, então foi uma criatura fantástica, não é uma pomba branca como você fica imaginando. Talvez você pense no logo da Dynamos, né? Irmãos, foi algo sensacional, porque todos sabiam que aquilo ali era o Espírito Santo. E o Pai, onde está? O Pai está lá no céu. Amém? Alguém, em algum momento, não me lembro aqui se isso é claro, mas já pintou, inclusive, a imagem como se um raio de luz tivesse assim um holofote voltado para a pessoa de Jesus e ele brilhasse mais do que o... Mas eu não me lembro se isso aqui é o contexto bíblico. O fato é que veio dos céus uma palavra do Pai para Jesus. O Espírito Santo ele está pairando ali para capacitar o Filho, que é Deus, sempre foi Deus, sempre será, mas abriu mão da sua divindade e está ali saindo do Rio Jordão 100% apenas como homem, não porque deixou de ser Deus, mas porque neste momento, enquanto está na terra, tudo que ele faz como homem. Quantos estão conseguindo seguir aqui a minha linha de raciocínio? Diga glória a Deus. Então o Espírito Santo ele se manifesta como revestimento de poder do alto. Naquele momento ele veio sobre Jesus. Amém? E qual é a palavra que Jesus recebe do Pai? Este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Amém? O que é essa palavra, pastor? Essa palavra é uma comunicação de identidade. Talvez você diga assim, pastor, essa palavra é uma testificação do Pai para que todos ouvissem e tivessem a testificação de que Ele era o Messias. Sim, talvez. Mas eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia diz que o próprio Jesus respondeu a um dos momentos em que ele foi tentado pelo diabo. Ele diz assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que a palavra do Pai o alimentou, que ele não precisava de comida humana, mas aquela palavra se manifestou e trouxe edificação. E o que foi aquela palavra? Comunicação de identidade. O Deus Pai disse a Jesus que é Deus, mas está 100% como homem quem ele era. Isso o que eu estou querendo dizer para os irmãos é o seguinte: se Jesus precisou conhecer por testificação da parte de Deus a sua identidade, eu e você, Paulo, também precisamos. Nós precisamos ouvir de Deus quem somos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós precisamos saber da parte do Senhor quem somos. Nós precisamos discernir a nossa identidade. Irmãos, por isso o apóstolo Paulo, ele diz assim, iluminados, ele diz, eu vou orar para que o espírito de revelação e sabedoria manifeste no meio de vocês, e os olhos do vosso coração sejam iluminados. Isso quer dizer, vocês vão receber a identidade de vocês por revelação, e vocês vão saber a esperança pela qual vocês foram chamados. Os irmãos estão entendendo? Amém. Quem define o que nós somos, irmãos, é o Pai. Amém? Eu era pequenininho, já frequentava a igreja, eu frequentei um trabalho kids, como nós temos nas nossas igrejas. E eu lembro que nós tínhamos um cântico, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E essa palavra é estratégica da minha parte para a igreja hoje, porque eu quero dizer o seguinte: nós estamos entrando num ano. Nós vamos ministrar de novo a palavra do culto da virada daqui 2 semanas. É uma palavra de ensino, eu sei. Mas presta atenção,
O que é determinante para você viver tudo o que Deus tem reservado para você nesse ano? Conhecer por revelação quem você é, para o Senhor. Por quê, pastor? Presta atenção, vou tentar responder de maneira prática essa pergunta. O jovem vai vir aqui no carnaval e vai estar ali no seminário do quê? De corte. Vai ser corte? Imagino que sim. Nos últimos 22 anos nós estamos ministrando sobre corte no carnaval. Tem já gente que já fica embaraçada, né? Corte de novo. Se não for a respeito de corte, em algum momento alguém vai falar sobre corte. Se não for bem no carnaval, nós vamos ter algum momento do ano em que vamos separar para ouvir sobre corte. E aí qual que é o problema de quem não quer ver sobre corte? Sabe, irmãos? Uma das coisas que as pessoas falam é o seguinte: sabe, pastor, esse negócio de não beijar, de não abraçar, de não ter sexo. Aí eu vou casar sem experimentar isso, vai que eu não gosto. Irmãos, deixa eu dizer algo para os irmãos aqui. Pela estatística, o que mais separa as pessoas é problema financeiro, viu? Tem nada a ver com sexo. Amém? Sexo, lá para o momento certo, é de Deus, é para ser arrebatador, é para ser uma experiência. O casal não tem quantidade de vezes máxima na semana, inclusive os casais pratiquem bastante, né? É bênção de Deus, mas deixa eu dizer, não existe treino para ficar bom no sexo. A maioria de quem faz muito sexo no namoro, aí casa, cai na rotina e não tem mais sexo, não tem mais vontade de fazer sexo. A mulher fala que está cansada, o marido também já cansou dela, entendeu? Fazia as coisas lá no namoro, agora está falando que está fedendo, a boca aí eu não vou pôr não. Que isso, pastor, de púlpito? Eu estou falando de púlpito, o mundo fala. Agora, sabe por que os irmãos preferem experimentar solteiros? Porque não sabe o que Deus tem reservado no casamento. Os irmãos imaginam que aquilo que o diabo tem é melhor do que o que Deus tem. Os irmãos, para começar, veem Deus como restritivo. Deixa eu dizer algo claro para a igreja a respeito desse assunto. Quem criou o sexo foi o Senhor. O diabo roubou. Por isso eu quero dizer para você o seguinte: eu acredito piamente que a minha relação com Sueli é muito superior à da maioria dos casais solteiros que vão para um motel. Você entra ali naquele negócio, irmãos, eu já disse aqui, os irmãos já me ouviram dizer. Eu fico observando as pessoas saindo de motel. Entendeu? A moça, ela baixa assim o negócio e finge que está arrumando o cabelo e vai meio que se escondendo para ninguém ver que ela está saindo dali. A maioria das vezes eles vão para bem longe de casa, para começar, né? Não querem ser vistos. Amém? O cara já sai sempre acelerando. Os irmãos sabem que quando você passa de carro na frente de motel, o ideal é usar a segunda faixa. Que o cara esquece o sinal, esquece tudo e sai sempre com a sensação de que está devendo. Tem alguma coisa para esconder. Sempre é assim. A maioria das pessoas é assim. Traição, então, uma coisa que eu acho engraçado, irmãos, é que a maioria das pessoas que traem as suas esposas, normalmente a amante é mais feia. É uma realidade. Não, pastor, conheço algum caso que é diferente. Irmãos, a maioria dos casos é assim. Não, mas o outro trocou por uma mais jovem. E tudo bem, filho. Quando casou, ele estava perdidamente apaixonado. Com essa aqui é só algo na cama. Fosse mais que isso, ele deixava a esposa. Sim ou não? Sim ou não? Ele ganha mais fiel. Logo, ele está com vergonha do que está fazendo. Agora, por que ele está nisso? Porque ele não sabe quem ele é. Ele não sabe aquilo que Deus tem para ele. Então, ele está vivendo aquilo que ele acha bom, que traz prazer. Aliás, eu digo para os irmãos que sexo é uma das coisas que as pessoas têm dificuldade de entender porque são pecado. Por que é um pecado? Porque elas falam assim: não, nós já somos grandinhas, nós somos maior de idade e fazemos com consentimento. Então não estamos ofendendo ninguém.
Sabe que a Bíblia diz que o sexo é o único pecado no corpo. Talvez ele seja o único pecado que nós praticamos, nós estamos ofendendo única e exclusivamente ao Espírito. E esse é o problema, porque é difícil falar que sexo é pecado. Dois adultos, os dois ganham seu dinheiro, mas vamos avançar na palavra, né? Estou falando de crise de identidade, os irmãos estão compreendendo? E por aí vai em tantas áreas, irmãos. O que te priva para experimentar o melhor de Deus? A dificuldade de compreender quem você é. A dificuldade de compreender que aquilo que Deus tem reservado para você é melhor, irmãos. Há muitos que se convertem e vêm no momento da dificuldade, e aí eles chegam na igreja e ficam criando regras para servir a Deus, e regras punitivas e restritivas, imaginando que nós estamos servindo a um Deus mau. Deixa eu dizer para você, o que Deus tem reservado para você em Cristo é muito superior ao que você estava provando no mundo. Eu jamais trocaria a minha vida de cristão pelo mundo. Por quê? Você pode ficar escandalizado com o que eu vou dizer. Eu acredito que é muito melhor. Ah, pastor, isso é arrogância da sua parte. Não, meu filho. E se eu achasse que o mundo fosse melhor, eu não estava aqui pregando para você não. Presta atenção. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Se eu achasse que estar na praia é melhor do que estar aqui, eu não estaria aqui. Se eu achasse que eu tinha algo melhor para gastar o meu dinheiro, a não ser edificar a obra do Senhor, eu não estaria fazendo isso com o meu dinheiro. Eu estou fazendo isso porque eu descobri que eu estou escolhendo a melhor parte, irmãos. A melhor parte, sabe por quê? Porque eu descobri a definição do meu Criador para quem eu sou. Por isso eu quero dizer para os irmãos que um dos meus desejos ao ministrar graça durante o primeiro semestre aqui para os irmãos é porque eu sinto que muita gente da igreja está perdendo de experimentar mais profundo em Deus, porque se envolve com Deus com limites, imaginando que a profundidade é mais chata. E eu, hein, sou doido ficar igual esses irmãos que lideram na igreja. Essa vida de retardado aí que não quer outra coisa, está sempre enfiado na igreja, enfiado na igreja, enfiado na igreja, enfiado na igreja, toda semana tem célula. Dá meu dinheiro, dízimo na igreja, que é isso? Não vou ficar. Até eu, quando era adolescente, eu pensava assim, fanático eu nunca quero ser. Agora eu estou orando, Senhor, me livra de deixar de ser fanático, eu quero ser bem apaixonado. Sabe por quê, irmãos? Eu descobri um amor maior. Os irmãos estão me ouvindo? Eu descobri alguém que se deu por mim. Eu tenho provado a presença dele todos os dias. Eu provo o consolo dele, eu provo a ajuda dele, eu provo a direção dele. Eu tenho visto que tudo é o melhor para mim. Por isso eu estou servindo ao Senhor com todo prazer. Deixa eu dizer, você precisa aprender quem você é. E aquilo que Deus disse ao Filho, em Cristo nós também fomos tornados filhos. Então essa é a palavra que nos define também. Você é meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. Amém? Diga assim, eu sou o filho amado em quem Deus tem todo prazer. Se Deus tem todo prazer para você, deixa eu dizer algo para você. Se quando você vier a um culto, o seu sentimento não é esse, puxa, eu vou lá ouvir a palavra, eu tenho certeza que eu vou ser renovado, eu tenho certeza que Deus vai renovar as minhas forças, eu tenho certeza que Deus vai trazer direções. Se a sua expectativa não é boa de estar num ambiente como esse, você ainda não conhece a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz no livro de Hebreus o seguinte: é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é abençoador dos que o buscam. O Senhor é abençoador dos que o buscam. Por que eu estou aqui iniciando o ano incentivando você a buscar a Deus? Conhecer aquilo que Ele tem a respeito da sua vida. Qual é a palavra dEle que te define? Porque eu sei que se você conhecer isso, você vai viver uma vida abundante, meu irmão. Você vai viver uma vida plena. Você vai viver uma vida abençoada. Amém, amados? Glória a Deus.
pensando a respeito da saída do povo do Egito, e os irmãos sabem que essa experiência, ela aponta da saída nossa do mundo. Os irmãos sabem que o Egito, ele é símbolo do mundo. Se não sabem, estão sabendo agora. Mas ele é símbolo do mundo. E a experiência da passagem pelo mar a seco, ela aponta para a experiência de batismo, a experiência de salvação. E que o Senhor tinha para o povo não reservado o deserto, mas Canaã. Amém? E eu estava considerando essa experiência do povo. Os irmãos sabem, Deus tinha para o povo, esses dias eu ministrei aqui, se você não ouviu, eu vou dizer isso novamente. Os irmãos vão ouvir isso algumas vezes durante o semestre. Deus tinha para o povo que eles passassem 2 anos no deserto. Eles passaram 40. 2 anos era o período do Egito até o Sinai, ou Horebe. Os irmãos, a cadeia de monte chamava Sinai, o monte específico Horebe. A Bíblia diz, nós lemos aqui a semana passada, do Horebe até Canaã, as portas de Cades Barneia, 11 dias, Solange. Eles ficaram 38 anos dando volta no caminho de 11 dias. Está em Deuteronômio 1, 2. Amém? Deus tinha que levar o povo para o Sinai. Os irmãos sabem que a negociação de Moisés com Faraó, em que o Senhor manifestou poder, manifestou sinais, é conhecido na história. Essa história é apaixonante, os historiadores questionam aquilo que aconteceu. E nós sabemos que Deus não negociou com Faraó, porque o desejo de Deus é tirar o povo do Egito e levar o povo primeiramente até o Sinai. Durante 2 anos, irmãos, o povo experimentou de tudo, milagres tremendos. O povo quis comer carne, em vez de orar, reclamou, mas Deus deu. Até na reclamação, orando errado, o povo estava na bênção. Senhor, não tem carne, essa geladeira vazia. Na murmuração, isso aqui está debaixo da graça, né? Deus ouvindo a oração na murmuração, trouxe as codornizes para o povo. O povo sentiu sede. Deus levou eles para uma fonte de água. A água disse que era amarga, mas era uma amarga porque era uma água medicinal, era para curar de enfermidades que seriam ali, de repente, poderiam acometer o povo no deserto. Mas Deus, por causa da reclamação do povo, Ele fez com que as águas de Mara se tornassem doces. Os irmãos sabem, jorrou água fresca de uma rocha no deserto. O povo viu muita coisa impressionante, mas isso nem tem a ver com o objetivo de Deus. Isso são experiências que estão levando o povo até Deus. Deus queria que o povo chegasse no Sinai. Preste atenção. Agora, quando o povo chega no Sinai, está cansativo para os irmãos estão comendo? Presta atenção. A pergunta que eu quero fazer para os irmãos é o seguinte: o que será que Deus tinha para o povo no Sinai? O que Deus reservou para o povo no Sinai? O que Deus daria para o povo no Sinai? Eu perguntei isso essa semana ali na nossa célula, no Jardim Santo André. Estava lá visitando, nós multiplicamos ela. Com essa multiplicação e com 2 que fizemos no Kids, a igreja foi para 25 células. Amém? Diga glória a Deus. Nós temos células de jovens, temos outras células para multiplicar também. Kids também. E adultos também. Alguém respondeu assim para mim: pastor, Deus queria dar as leis. Presta atenção. Ouça, irmãos, ouça isso, por favor, tente entender o que eu vou dizer. Você saiu do mundo. Você lá estava quebrado. Aí você chega na igreja, Deus muda a tua história. Você estava desempregado, depois de uns meses Deus abre uma porta de emprego. Você estava doente, o Senhor te cura na cela, na oração do Vitor. Amém? Você chegou triste na cela do Zé Manuel, o Felipe ouviu uma palavra de Deus, antes de ir embora ele voltou e já estava dentro do carro. Ele volta incomodado pelo Espírito Santo e falou assim: meu irmão, tem uma palavra de Deus para você. Ele solta a palavra de Deus. Aí você começa a chorar: o Senhor hoje falou comigo. O Senhor está te edificando, o Senhor está te consolando, o Senhor está te exortando para o bem, você está crescendo, você está avançando. A mulher está gostando, porque ela percebe que o homem está se tornando homem finalmente, porque era um traste. Agora que se converteu, está se tornando um homem de verdade. A igreja está fazendo muito bem para essa pessoa, sim ou não?
É a experiência do povo, 2 anos. Agora, irmãos, o que Deus queria do povo no Sinai é que ele simplesmente se rendesse ao amor. É isso que o povo fez? A resposta é não. Não vou testar os irmãos que vocês não vão saber responder. Mas preste atenção. Quando Deus diz que liberaria as bênçãos, o povo respondeu baseado na própria confiança que tinha em si mesmo. Ele falou assim, olha, tudo o que Deus falar nós ouviremos e tudo o que Ele mandar nós obedeceremos. Irmãos, preste atenção, você acha que a lei é bênção. E eu vou dizer para você, a lei é perfeita, a lei é santa, a lei é justa, a lei revela a Deus. Mas do momento que o povo disse, eu vou obedecer a Deus baseado na própria confiança em si, a Bíblia diz que o cume do monte, irmãos, veio uma nuvem espessa. Deus falou para Moisés, tira todo mundo que estiver perto do cume, não é isso que eu queria. Mas se o povo quer ser governado por ordens, eu vou dar ordens para ele. É isso que eles querem? Ordens para obedecer? Será que eles não perceberam que eu tirei eles do Egito, que eu queria eles para perto de mim? Agora eles chegam com essa fraqueza de pensamento, imaginando que você se converteu para vir para dentro da igreja para ter ordem para obedecer. Irmãos, pelo amor de Deus, nós estamos em pleno ano 2017, você é inteligente. Será que Deus queria só te arrancar do mundo para você chegar na igreja e Ele te dando comando de vestir uma camisa mais para cima, de vestir uma saia mais longa, de cortar o cabelo não de uma mesma forma que nem se fazia no mundo, de parar de falar tal coisa, de falar outra coisa? Eu sei, Deus quer transformar a nossa vida, mas será que Deus só tem ordens? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é o que Deus tinha para o povo, mas tem gente que chega na igreja com essa expectativa, eu quero conhecer tudo o que Deus tem para mim, porque tudo o que Ele falar eu vou ouvir, tudo o que Ele mandar eu vou obedecer. Muito bem, cabeção, você vai receber ordem. Eu vou dizer para os irmãos, a lei é perfeita, a lei é justa, a lei é boa e revela a Deus, mas o problema do povo é que não consegue cumprir a lei. Então, para cada desobediência, o povo recebeu maldição, mas os irmãos sabem, não é porque Deus queria amaldiçoar, é porque eles escolheram experimentar a Deus de maneira superficial. Aí você pode perguntar, pastor, mas o que Deus tinha para o povo no Sinai? Eu vou te dizer, Deus tinha a planta do tabernáculo. Os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? A planta do tabernáculo define quem nós somos. Estou falando de identidade, os irmãos estão entendendo? Estão entendendo? A planta do tabernáculo, Deus tabernacular no meio do povo, está dizendo o seguinte, olha, quem eu quero ser teu amigo. É isso que ele está dizendo, eu quero morar no meio de vocês. Eu quero manifestar o meu poder no meio de vocês. Eu quero que vocês conheçam a minha graça. No entanto, tem gente chegando à igreja provando só a lei, só a lei, só a lei, só a lei, só a lei. Talvez alguém vai dizer assim para mim, pastor, quando nós vamos ministrar graça, não existe mais lei nenhuma. Isso está reservado para uma história de um outro capítulo. Aí chegar um momento aí no semestre que eu vou ministrar sobre isso. Tem lei do Novo Testamento. No Novo Testamento tem lei? Tem lei também. Tem lei, tem ordenança, tem mandamento. Nós vamos precisar revolucionar a maneira como nós entendemos a Deus. O Senhor quer ter intimidade com você. Irmãos, o Deus criador de todas as coisas, Ele escolheu ser teu pai. Ele não quer mais ser o Deus todo suficiente, o El Shaddai. Ele não quer ser mais Jeová Jireh. Ele quer ser, eu disse para os irmãos esses dias aqui atrás, Pater, Pai nosso. Pai nosso. Não dá sinal para você o Senhor dizer que Jesus agora é teu irmão? Irmão, os irmãos já perceberam que a gente tem dificuldade de ver Jesus como irmão. Jesus é meu irmão. Os irmãos nem param para pensar nisso, seja sincero. Que Deus quis se fazer igual a você. Irmãos, essa é a realidade que te define. Os irmãos estão entendendo quem eu sou? Eu preciso avançar para a gente conseguir terminar a palavra. Amém? Então quem eu sou? Diga assim, eu sou filho amado. Diga, eu sou tabernáculo do Deus vivo. Isso é o que precisa nortear toda decisão que você for tomar nesse ano. Isso é o que precisa determinar a maneira como você vai relacionar com Deus nesse ano.
Isso é o que vai determinar você, líder, como que você vai conduzir a tua célula. Porque você é filho, os irmãos que você lidera também são filhos. Nós não podemos tratar com filhos de Deus de qualquer maneira. Estamos liderando pessoas muito importantes, isso determina como eu subo aqui em cima para ministrar a palavra para você. Eu sei com quem eu estou falando, irmãos. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, geração eleita, nação santa. Isso é o que Deus diz a respeito de nós. Sabe, nós estamos acostumados a dizer isso, mas eu digo para você que nem todos nós estamos devidamente convencidos dessa verdade. E nisto eu me incluo. Sabe por que eu quero ministrar tanto a respeito da graça? Porque eu disse para o Senhor, eu também quero entender mais. Eu quero crescer mais no entendimento de quem eu sou. Eu também tenho os meus problemas e as minhas crises de identidade, Senhor. Quero me encontrar na sua definição a meu respeito. Amém? Cântico que diz isso, não tem, Camila? Aba, tira ele, hein? Bom. Muito bem. E o que eu tenho? O apóstolo Paulo, ele disse lá em Efésios, ele disse a esperança do seu chamamento, ele diz as riquezas da sua glória nos santos. Isso é o que eu tenho. Então, vamos falar um pouco sobre as riquezas. Estou caminhando para o encerramento. Esses dois tópicos são bem curtinhos, irmãos. São inúmeras as bênçãos conquistadas através do sofrimento de Cristo. Jesus sofreu para nos oferecer saúde, diga saúde, abundante. Olha aqui para mim, saúde é direito espiritual. Daqui a pouco eu vou dizer algo para os irmãos, mas eu quero que você guarde isso. Você pode orar por cura. Aliás, diga-se de passagem que eu já falei disso, eu vou dizer que orar pelo doente é um dos mandamentos do Novo Testamento. Não é para orar se quiser. Não é para orar se estiver sentindo. Orai pelos enfermos. É uma palavra diretiva, irmãos. Porque saúde é um direito. Isso foi conquistado. Jesus levou no seu corpo físico as enfermidades. Está com alguma coisa doendo aí hoje, ore pela cura. Chama o seu líder de célula, peça para ungir. Ore determinando a cura. Aí recebeu a oração, diga em nome de Jesus, amém, e creia. Mas a dor ainda está, mas creia. A fé é assim, ela não obedece o que está sentindo ou o que está vendo, não. Eu já fui curado para a glória de Deus. Vai chegar em casa e não está sentindo mais nada. Por que nós somos um povo que vemos pouco? Porque não acreditamos quase nada que temos. Irmãos, Bill Johnson é um dos pastores uma das maiores igrejas do mundo. Os irmãos, não sei se conhecem, os jovens eu sei que conhecem, porque eles gostam. Né? Pastor da Bethel Church, ali na Califórnia. Ele é um dos pastores que hoje descreve, é uma igreja, das igrejas no mundo onde mais acontecem milagres na face da terra. A igreja desse irmão é das igrejas onde mais acontece milagre nos nossos dias hoje. Bill Johnson. Tem alguns irmãos muito preciosos que estão experimentando mover de Deus genuíno, mas coisas muito poderosas, irmãos. A ponto de ter jornal que vai lá toda semana para descobrir o que aconteceu no culto dessa galera. É coisa impressionante. Agora eu quero dizer aos irmãos o segredo daquela galera ali. Porque quem me ouve dizendo isso, você vai guardar esse nome, o Bill Johnson, um grande homem de Deus, mas os irmãos sabem? Esses irmãos, eles têm lá o hábito de orar antes do culto, lá todo mundo ora. E tem um dos ambientes onde eles oram que é específico para as crianças orarem. E curioso para os irmãos, talvez vocês não saibam disso, mas há vários ambientes por onde as pessoas passam enfermas. Então as pessoas, quando elas estão enfermas, elas chegam ali mais cedo no culto e elas querem receber a cura. E a igreja se tornou um prazer, uma grande experiência. Uma igreja enorme. Tem lá escala de gente orando. Um dos ambientes chega lá, tem os líderes da igreja, eles oram. E o que acontece com alguns dos enfermos? Nada. Depois de um tempo intercedendo, então a pessoa enferma sai e ela é introduzida ali no segundo ambiente. Vamos supor que na igreja em cela, esse ambiente só tem líder em treinamento. Aí os líderes em treinamento oram ali pela pessoa enferma. E muitas vezes a pessoa fala, ei, você está melhor, irmão? Deus já fez, hein? A pessoa fala, amém, amém, amém. Mas ela ainda está sentindo a dor. Você ainda quer entrar no terceiro ambiente? E os irmãos imaginam o que tem no terceiro ambiente? Está lá as tias do Kids com as crianças. Verdade.
É a igreja do Bill Johnson, na Califórnia. Pesquise sobre ela na internet. Esse irmão está no Wikipedia, lá já é enorme a descrição sobre ele. Esse cara é uma figura. O Felipe esteve lá, se ouve muito falar a respeito dele lá, não é verdade? Aí as pessoas entram naquele ambiente com as crianças orando, irmãos. E muitos dos que não foram curados no primeiro ambiente, no segundo ambiente, eles saem dali completamente curados no terceiro ambiente. Não é o Bill Johnson que está orando, é as crianças. Pastor, qual que é a revolução no meio dessa galera? A revolução é que eles sabem o que eles são e o que eles têm. Então eles resolveram ser uma igreja que eles querem ter a prática da palavra no meio deles. Eu quero propor para os irmãos, por que eu vou ministrar sobre graça? Porque eu quero dizer para os irmãos, a graça não está 2000 anos atrás. Aliás, eu digo para os irmãos que nunca se pregou tanto graça como nos nossos dias. Você acha que nós somos uma igreja defeituosa? Você imagina que a igreja primitiva é referencial para nós. Eu vou dizer para os irmãos, a igreja primitiva não tinha sequer um prédio legal desse para reunir, irmãos. A igreja primitiva não tinha um microfone desse para falar. A igreja primitiva não tinha os instrumentos para tocar, não tinha gente que está se aperfeiçoando no canto. Aqui nós vamos ter também. Um tema ainda vai ter. Nem desculpa, brinquei. Nós temos muito mais revelação que eles, irmãos. A respeito de qualquer assunto que você quiser estudar na Bíblia, você acha na internet de graça, você baixa. Não faça isso com muita liberdade, não. Você vai achar muito picareta ensinando besteira na internet, né? E aí você vai... Mas se você quiser indicação de bons livros, tem muita gente que conhece bons livros aqui. Pergunte para o Flávio, no meio dos jovens. Pergunte para nós, líderes do céu. Alguém sempre vai poder ter uma indicação de um bom livro para você ler, para você conhecer a respeito de Deus. Nunca se falou tanto a respeito de graça. Por que eu quero ministrar sobre graça? Eu quero que nós experimentemos, irmãos. Amém? Aleluia. Deus tem tanto para nos fazer, irmãos, crescer e abençoar. A Bíblia diz em 2 Coríntios 8:9, diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que por meio da sua pobreza enriquecêssemos. Eu vou dizer, nós temos dois extremos no meio da igreja. Nós temos um extremo de gente que acredita na teologia da prosperidade e só. E você tem uma galera que, com raiva dessa galera, não acredita em prosperidade. E eu vou dizer algo para os irmãos, prosperidade está na Bíblia e é de Deus. É a palavra do Senhor que diz, e eu fiz questão de colocar a referência bíblica aqui, que Jesus veio ao mundo pobre. E tem gente que quer parafiar, tem gente que quer ilustrar, tem gente que quer dizer que isso é uma metáfora, mas eu quero dizer para você o seguinte, se você tiver uma fé simples, para ler a palavra de Deus naquilo que ela está dizendo, e acreditar, no meio da igreja vai ter gente que se apodera da palavra e prospera. Porque a palavra do Senhor diz bem de maneira simples. O Senhor se fez pobre, viveu pobre, para que a sua igreja não precisasse ser pobre. Ora bolas, pensa com a sua cabeça, seja racional, seja que fé só espiritual. A fé nossa é inteligente. Eu tenho 3 filhos. Deixa eu dizer para os irmãos, eu quero no mínimo que eles vivam como eu. Se Deus me der graça, eu quero que eles sejam mais prósperos. E daí, se o Lucas daqui a alguns anos ele chegar e estacionar na frente da minha casa um carro melhor que o meu, eu vou estar feliz, irmãos. E daí, se o teu filho te chamar para estar na casa dele, você chega lá e senta na mesa dele, ela é muito melhor do que uma mesa que você jamais teve e ainda não tem. Presta atenção, quem é pai quer isso mesmo. Quer que o filho tenha uma geladeira melhor, quer que o filho tenha um fogão melhor, quer que o filho viva bem num bairro melhor. Quer que o filho case com uma mulher mais bonita que a mãe dele? Brincando, hein? Sim ou não, irmãos? Sim. Quer que ela seja temente, quer que ele possa liderar melhor do que ele fez nos dias dele. Irmãos, isso é uma coisa de um pai natural. Agora, nós somos deficientes, nós não temos como fazer isso. Deus não tem esse problema, Ele não tem essa limitação. Ele quer te fazer bem, quer que você viva bem. Isso está conquistado, irmãos. Isso é uma das bênçãos no Calvário. Nós temos muito. Jesus experimentou solidão, sabe? Nós estamos nesses dias falando muito a respeito de crises emocionais. Falando muito a respeito, às vezes, desse conflito de carências, de... oh, meu Deus. Depressão, né? Às
Esses dias nós estávamos no nosso meio, alguém estava tendo um ataque de ansiedade. Presta atenção, você serve a um Jesus que passou por isso. Deixa eu dizer algo para os irmãos, guardem bem claro isso, você não precisa passar por isso novamente. Jesus sabe o que é crise de identidade, crise de ansiedade. Jesus sabe. Irmãos, presta atenção na descrição da Bíblia. Ele estava ali no Calvário, ele suou de uma maneira tão desesperada, que a pele dele se abriu, ele começou a suar sangue. Isso indica uma pressão tão grande nos vasos sanguíneos, que algumas delas se explodiram e se misturou o sangue nos capilares, de tal maneira que Jesus suou sangue. Ele sabe o que é ansiedade, pastor? Sabe. Para quê? Para que você não precise experimentar isso novamente. Como que eu faço então? Vá nele, meu irmão. Lance nele. Jesus, eu não quero sentir assim. O Senhor já sofreu por mim. Senhor, eu quero me encher do Senhor. Eu sei que tem reservado para mim a alegria. Mas a palavra de Deus lá no livro de Isaías, que uma das coisas que ele faz é chegar, quando você chega na presença dele com vestes de tristeza, ele trocar suas vestes por vestes de alegria. Amém? Tudo isso é bênção do Calvário. Jesus foi traído para consolar você que também foi. Jesus venceu o pecado para que você pudesse ser conhecido como justo. Não só ter um nome espiritual, mas para que você possa viver uma vida na liberdade da santidade. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Jesus incluiu você em Deus. A obra consumada no Calvário é poderosa e maravilhosamente abrangente. Ela alcança todas as áreas da nossa vida. Todas essas bênçãos, irmãos. Mas acima delas, acima de todas elas, acima de tudo que Deus tinha reservado para você, tem algo que nós não sabemos valorizar. É a presença de Deus. Diga, a presença de Deus. Isso é algo que a igreja precisa aprender a valorizar. No ano passado, nesse primeiro culto do ano, irmão, já vou encerrar, por favor, fique atento à palavra. Nesse primeiro culto do ano, eu vim um ano de 2015, eu falei, Senhor, você é abençoada, os irmãos são fiéis, nós éramos pequenos, já tínhamos tantos dizimistas, nós estávamos ali reformando o prédio da Maria Curso, eu vejo Deus fazendo alguns irmãos crescerem, as células avançando. Mas eu falava com Deus, eu dizia, Senhor, nosso culto tem algo que falta. Lembra, Flávio, falava isso? Falava, Senhor, nosso culto tem alguma coisa que não tem no nosso culto, que eu gostaria que tivesse no nosso culto. O culto é bom, tem a palavra, tem o louvor, mas queria que isso estivesse no culto, queria ver isso no meio das células. A presença do Senhor. Aí eu ministrei nesse domingo, exatamente um ano atrás, eu ministrei uma palavra que eu intitulei ela de Até que Nada Mais Importe. Eu contei a seguinte ilustração para a igreja, vou contar novamente. Um certo casal com 20 anos de relacionamento, eu contei isso exatamente um ano atrás. 20 anos de relacionamento conjugal. A mulher gosta muito de fazer compra e o marido não gosta de ir com ela. Então ele nunca vai com ela. E aí, esse marido, um belo dia, ele resolve então ir com aquela sua esposa no mercado. Ele fala, vou fazer compras com ela para agradá-la. Ao voltar do mercado, eles voltam discutindo, e a mulher pesando na dele. E esse marido, então, ele leva a questão para o pastor. Está aqui a minha ilustração. E o marido diz assim para o pastor, pastor, eu odeio ir ao mercado. Durante todos esses anos eu deixei que a minha esposa fosse fazer as compras sozinha. Mas ontem eu decidi fazê-la companhia. E aí começaram os problemas. Nós estamos em pé de guerra desde ontem, porque eu resolvi fazer aquilo que agrada a ela. E a mulher fala assim para o pastor, né? O pastor então quis ouvir a irmã a respeito. Pastor, eu nunca quis que o meu marido fosse comigo ao mercado. Ao dizer isso, irmãos, o marido ficou endemoniado, subiu na mesa e começou a apontar para a esposa e falou assim, tá vendo, é doida, toda semana ela ia no mercado e falava assim, nossa, seria tão bom se você estivesse comigo, toda semana, pastor, mas eu vivi infernizado nos últimos 20 anos, agora essa doida, você é doida, você está mentindo, hipócrita.
Você está dizendo para o pastor que você nunca quis que eu fosse no mercado com você? Aí essa mulher disse assim para o marido, disse assim para o pastor, está lá. Ele falou assim, o pastor disse para o marido, olha, eu quero que ela continue falando. E a esposa responde, eu nunca quis que ele fosse ao mercado comigo, eu queria que ele quisesse ir ao mercado comigo. Diferente, sabe, irmãos? Os irmãos, eu vou dizer, é difícil entender a mulher, né? Mas é diferente, as duas coisas são diferentes. Ela não queria só a companhia dele, ela queria que ele quisesse estar com ela. Essa que é a questão. Amém? Aquela mulher voltou do mercado e disse que ofendeu sinceramente a postura do marido que tentou sacrificar-se ao acompanhá-la. O problema é que, enquanto ele fazia as compras, ele estava extremamente inquieto, porque ele odeia supermercado. Ele estava com pressa, ele reclamava dos preços, ele reclamava da fila do mercado, do tempo que ela demorava para escolher os produtos, ela ficava comparando os preços, ele odiava isso, ficava olhando qualidade, ele falava, é tudo igual, põe isso aí no carrinho. Qualquer similaridade é pura coincidência, amém, irmãos? E ela ficou muito incomodada com isso, a ponto de dizer a ele que era melhor que ele não tivesse vindo, e aí começou a briga. Isso acontece no nosso meio, não? Por que eu digo isso para os irmãos? Eu digo isso para os irmãos, presta atenção. Que Deus quer que você dizime, sim ou não? Sim ou não? Pode falar com confiança, não é pegadinha não, lógico que quer. Deus quer que você venha nos cultos, sim ou não? Deus quer que você vá à célula, sim ou não? Deus quer que você faça os cursos, sim ou não? Deus quer que você ajude nos encontros, sim ou não? Deus quer que você traga um novo convertido para a célula, sim ou não? Deus quer que você leia a Bíblia diariamente, sim ou não? Que você jejue pelo menos uma vez por semana, ou pelo menos isso, sim ou não? Deus quer que você ore todo dia, mas Deus não quer que você faça por obrigação. Lá na célula, quando eu estava falando essa semana, dizia assim, na célula lá do Felipe. É duro quando a irmã percebe que o marido chega em casa e dá um beijo nela só por obrigação. Ele só está querendo cumprir tabela, não dá WO, sabe? Poderia falar algo mais podre aqui, eu não vou respeitar os irmãos. Mas tem coisa que a gente faz que é só para não dar WO. Tô aqui, viu? Bati o meu cartão. Irmãos, não tem alegria nisso, não tem prazer, não tem felicidade se nós não tivermos entrega. Não tem valor para o Senhor se você não chegar aqui inteiro. Todas as vezes que eu entrego um recurso na casa de Deus, eu digo para os irmãos que eu entro em espírito dentro do envelope. Tem dia que eu dou oferta e falo, Senhor, hoje é só isso, mas nossa, como eu queria ter mais para dar. De verdade. Alguém perguntou assim para um pastor, falou, pastor, mas essa questão do dízimo não é uma lei? Aí ele respondeu o seguinte, olha, lei é para criança, sabe? Para criança você fala assim, olha, não coloque na tomada. Quando você cresceu, você não precisa mais de lei. Agora a questão do dízimo é o seguinte, todo mundo que questiona o dízimo não é porque a pessoa quer entregar mais, ela não quer dar nem o dízimo. Então ela tem que ter a lei. Entenderam ou não? Quem não tem a lei não tem nem a porção mínima, aí não vai conseguir ser nunca abençoado. Bom para nós é que nós entendêssemos que Cristo veio para nos libertar e nos libertar para viver uma vida generosa, onde eu quero entregar tudo, só não faço mais porque senão não pago as contas. Os irmãos entenderam? Não sirva a Deus por obrigação, sirva a Deus por prazer. Valorize a presença do Senhor, valorize cada dia que nós podemos entrar nesse lugar e fazer um culto, irmãos. Entendeu? Muito tempo eu frequentei a igreja, eu ficava de olho aberto no louvor, examinando a qualidade técnica do baixista, a qualidade técnica do tecladista, se o pessoal está todo mundo alinhado, e os irmãos que cantam aqui sabem que eu olho até hoje. Mas se eu ficar num culto só olhando isso, aonde que eu estou oferecendo alguma coisa para o Senhor? Não dá. Amém, amados? O que nós temos, diga a presença de Deus. E o que podemos fazer? E aqui eu quero encerrar.
Quantas vezes são, meu irmão, quantas são as vezes que nós sinceramente até buscamos o Senhor? Não, desculpa, está aqui. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita do Pai nos céus. Assim, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Diga assim: a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vou concluir a minha mensagem. Tinha mais uma coisinha para fazer, mas esse tópico também eu tinha tirado de uma outra mensagem. Eu vou falar isso no outro domingo aqui. Eu quero que você preste atenção em mim uma coisa. Nenhum de nós tem dúvidas quanto ao poder de Deus. Você tem dúvidas com relação ao poder de Deus? Se você vê alguém na televisão questionando o fato do mar ter se aberto, você já fala assim: misericórdia, esses descrentes são terríveis. Os irmãos sabem, no domingo de Natal eu cheguei mais cedo na minha casa. Eu saí, o culto ainda estava claro. Eu saí, esse horário aqui já estava saindo. Naquele dia de Natal estava bem claro. E eu cheguei em casa, minha família estava ainda nos meus cunhados, então eu cheguei em casa e aí eu fiz o que muitas vezes eu falo para os irmãos fazer: ligar e ainda assistir um pedacinho do Faustão. Mas eu já tinha cultuado, né, irmãos? Amém. Aí começou o Fantástico. Eu não sei, obviamente, ninguém assistiu o Fantástico no dia de Natal. Aí o senhor fazia uma reportagem sobre o que você faria se Jesus estivesse nascendo hoje. Se Maria e José chegassem na cidade e eles não tivessem onde estar. E você visse um casal com uma gravidinha na praça. Eles não têm onde passar a noite. É a história de José e Maria. E o Fantástico fez uma reportagem assim. Não sei quantos irmãos viram. Mas eu já achava que ia sair besteira, irmão. Já me revesti de... Já fiquei assim, eu fiquei esperando pior. Foi uma reportagem de boa, mas eu fiquei esperando pior. Graças a Deus não teve nenhuma heresia. Foi boa até a reportagem. Mas eu esperei pelo pior. Quando você vê coisas da natureza, alguém questionando, o mar que abriu, não sei o que multiplicou, tal, você fala: eles não podem crer mesmo, por isso que eles não podem experimentar, por isso que estão perdidos. Aí você fala tanta coisa. Eu digo para os irmãos, a verdade é que todos nós cremos no poder de Deus, sim ou não? Sabe qual é o nosso problema como igreja? Não é que nós duvidamos do poder de Deus, nós não sabemos se Ele quer fazer na nossa vida agora. Esse é o problema da nossa incredulidade, Márcia. Nós sabemos que Deus é capaz de fazer, nós não sabemos se Ele está interessado em fazer na minha vida agora. Quantos irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí, irmãos, curiosamente, eu estava estudando aquela passagem onde um leproso, está lá curiosamente em Mateus 8, 1 a 4, Marcos 1, 40 a 45 e Lucas 5, 12 a 16, eu vou dizer inclusive porque estou citando as referências. E eu vou encerrar aqui, eu quero orar por vocês, nós vamos ofertar e vamos embora. Preste atenção no que eu vou dizer, mas preste muita atenção no que eu vou dizer. Curiosamente, os três evangelistas, eles narram a experiência exatamente da mesma forma. Os irmãos vão receber o esboço, os líderes já têm. Eu quero te desafiar a ir na sua casa, na sua Bíblia e ler as passagens. Elas são idênticas. Diferente de uma outra passagem, quando você vai analisar, tem alguma coisa que não foi dita, alguém viu por um outro ângulo, porque você sabe, enquanto o pastor está pregando aqui na frente olhando para o Paulo, o Zé Manuel não percebeu que... Vocês ouviram? Entenderam ou não? Então, quando você pega a narração de um evangelista, o Paulo que estava aqui à frente, ele ouviu o consistente que eu acabei de falar fora do microfone. O Zé Manuel que estava ali no fundo, ele percebeu uma parte do que foi dito. Então você tem uma narrativa um pouco diferente muitas vezes. É só isso, essa que é a diferença dos evangelhos. Amém? São chamados sinóticos. Agora, essa passagem, irmãos, ela foi dita pelos três evangelistas de maneira idêntica. Os irmãos vão aprender aqui a semana que vem no nosso seminário de Apocalipse que nenhum número está na Bíblia por acaso.
Por que 3 vezes e não 4? João não descreve. Porque 3 é o número também da perfeição, um número de completude. 3 foram marcados exatamente pela mesma resposta de Jesus. E o que está narrado ali? Diz que um certo leproso, chegando até o Senhor, ele disse assim, obviamente, como todos os cristãos no meio do Dínamo São Mateus hoje, como nós que estamos aqui ouvindo a palavra, ele chegaria igual a Priscila e falaria assim, pastor Márcio, ó, talvez Deus queira fazer isso na minha vida, por exemplo. Todos nós temos uma necessidade, sim ou não? A necessidade daquele homem é que ele era leproso. E a pergunta que ele faz para Jesus é isso, Eduardo. Senhor, se quiseres, eu posso ser limpo. Nós não duvidamos do poder de Deus. Nós temos expectativas erradas com relação ao que nos espera a esta pergunta. O que o Senhor vai responder a essa hora? Será que Ele quer abrir essa porta de emprego para mim? Será que o Senhor quer que eu lidere uma célula? Será que Ele vai me capacitar? Será que eu vou ministrar sozinho o louvor aqui? Deus vai me usar, Cleiton? Será que Deus vai usar meus lábios se resolver abrir aqui e evangelizar esse meu amigo do trabalho? Será que Deus vai mover comigo agora à frente da igreja? E a gente fica no será, entenderam, Marcos? Essa é uma pergunta, irmãos, que nós precisamos entender o que Jesus disse 3 vezes de maneira idêntica. Olha esse texto em casa. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me abençoar. Sabe o que Jesus fez? A Bíblia diz que ele pegou na mão do leproso, ele olhou, tocou o leproso e disse, eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo. Quando eu era pequeno, me ensinaram assim, Deus sempre responde assim, ó, sim, não e talvez. Aí quando eu cresci um pouco mais, alguém mudou a história. Era sim, não, espera. Irmãos, espera é só se você não crê ainda. Os irmãos sabiam? Deus sempre responde sim. E você agora, mas pregou tanto, agora falou uma heresia. Presta atenção, se você entendeu essa palavra, você sabe quem você é, você valoriza a presença de Deus, você está nos pés dele a cada dia. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, olha, se a minha verdade estiver em vocês, se vocês estiverem em mim, tudo que pedirdes, tudo, não é alguma coisa, não é uma coisa assim, uma coisa não. Será que o Senhor quer abençoar a produtora? O Senhor fala, eu quero. Ora aí, eu quero fazer. Será que o Senhor quer que eu troque de carro? Ele pergunta, você tem coragem de orar para que isso aconteça? Eu quero. Será que o Senhor quer me dar uma casa própria? Ele fala, você tem coragem de crer? Eu quero. Os irmãos não conseguem entender isso que eu estou ministrando. Você vai embora, o diabo fica falando, é heresia. Não é bem assim, não é essa toda a verdade. Não é isso que o diabo fala para você? Mas o Senhor falou para aquele leproso, eu quero. Não tem honra para Deus, para você ver uma vida medíocre, irmãos. Não tem honra. Não tem honra para Deus você juntar na tua poupança e comprar. Não estou dizendo que não é para juntar recursos em poupança. Os irmãos estão entendendo? Não tem honra para o Senhor só no teu esforço natural. Honra para o Senhor é quando o Davizinho fala, eu vou derrubar o gigante. Você não quer uma armadura? Não, eu vou levar só essas 5 pedras. Por quê? Porque eu sei que em mim mesmo não habita força para eu pôr essa armadura sobre mim. Eu vou na força do Senhor. E por que você vai ganhar? Porque ele é um incircunciso, ele não sabe Deus que nós servimos. Ele não está ofendendo a mim, está ofendendo meu Deus. Os irmãos estão entendendo? Não muitos améns, porque você vai ter que considerar essa verdade. Deus sempre responde sim. Presta atenção, deixa eu falar uma coisa para os líderes. Se você mudar o que eu estou ministrando aqui com base na sua experiência, eu vou orar para que Deus te amaldiçoe. Que alguém vai chegar lá na célula e falar assim, não, o pastor mandou ministrar isso aqui, mas não vou falar assim não. Faz isso, muda a palavra. Apocalipse, vamos estudar semana que vem. Quem tirar um tio, uma vírgula dessa palavra, seja anátema, é isso que foi falado. 3 vezes está escrito lá, você quer? Eu quero. Quero! É isso que está na Bíblia. É assim mesmo. Alguém vai falar assim, pastor, mas vai ver, o cara está fora de posição, o cara vai entender isso aí como?
Irmãos, presta atenção, olha o cara fora de posição. Os irmãos conhecem a vida de Sansão? Pode ter um cara mais fora de posição do que esse camarada aí? Senhor, se o Senhor for misericordioso, no Velho Testamento, lembra-te de mim, manda de força a força. Manda de volta a força, volta a força, volta a força, volta a força. E voltou ou não? Ah, mas ele foi morto. Foi morto. Sobre isso não vou falar nada, né? Mas sabe, irmãos, para qualquer que ousou pedir, ouviu resposta na Bíblia. Não estou convencido disso não. Pastor Abacuque que orou lá, não sei o que, tal. Irmão, Abacuque fez a pergunta errada. Essa aqui é a questão. Abacuque acha a pergunta certa. E o cara escreveu lá 4 capítulos no final e já achou, olha, eu estava perguntando errado. Eu vou dizer, se a oliveira mentir, se a flor no campo não der o fruto, né? Se a vaca não parir, se tudo der errado nesse ano 2017, eu vou me alegrar no Senhor. Estava fazendo a pergunta errada. Mas sabe por que não faz a pergunta certa? Porque não passou pelos 2 pontos anteriores dessa palavra. Não sabe quem é, não sabe o que está questionando, não valoriza a presença. Então se anda perdido, aí não vai pedir nada, vai ser respondido mesmo. Minha palavra para os irmãos essa noite é: preste atenção no que eu estou me ensinando. Descubra quem você é em Deus e se renda ao amor. Se renda à presença, prove a presença. Você vai ter uma experiência sobrenatural. Tudo que você pedir, o Senhor vai fazer. Vai fazer na hora? Não, irmãos, com Deus não é assim, não é fast food, não é entrar no drive-thru e sair do outro lado, não. Mas também a boa notícia é que você não tem que pagar nada. Já está tudo pago. Às vezes o Senhor vai permitir que você peça primeiro, porque Ele falou, filho, eu estava esperando você pedir, porque agora eu posso crescer você para receber toda essa coisa grande que você está pedindo aí. Eu digo para os irmãos nessa noite, tem alguém aqui no meio dos jovens, um ousado, que diz assim, eu quero, Senhor, ser um pastor maior do que o pastor Márcio. Eu quero um rebanho numeroso. Eu quero uma igreja em tal lugar. Se o Senhor ouvir o seu coração de todo o seu coração, se de todo o coração você crer e pedir, se você não sair daqui e abandonar essa ideia daqui 5 minutos, eu quero dizer para os irmãos, nós vamos ter N pastores maiores do que essa igreja local aqui. Muitos. Você vai dizer, pastor, então eu quero ser um empresário. Você está querendo isso pelos motivos certos, você está querendo prosperar pelos motivos certos, você ama o Senhor, valoriza a presença, eu vou dizer, você vai ser um dos meus mantenedores. Deus vai te dar em abundância. Mas e a crise? E a crise, irmãos? Tem crise no céu? Presta atenção. Presta atenção. Eu quero encerrar, mas eu pegaria para os irmãos mais 3 horas aqui. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Eu oro para que a palavra tenha falado ao seu coração. Eu oro para que a palavra tenha falado ao seu coração.